Olá, muito obrigado por vir a mais um evento da Casa da Crítica. Hoje um evento da série Educação pelos Contos Brasileiros. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante sobre o tema da compaixão. E esta reflexão será ilustrada pelo conto Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, do grande Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa. Enfim, todo mundo que me conhece, tem me acompanhado, sabe que eu estou dedicando bastante atenção a este gênio, um gênio, e que no meu entender nada deve para Homero. Sim, nós temos um Homero. O único não reconhecimento do Rosa como um Homero é porque ele é um autor recente, faleceu aí em 67. Então nós temos aí 50 anos, 50 e poucos anos de escavação semântica pós-mortem. Homero está 2000 anos sendo escavado semanticamente e a cada vez é possível extrair mais e mais propostas semânticas da obra dele. O mesmo é com o Rosa. Eu afirmo sem ser uma hipérbole de exagero bajulativo. É possível, tal como é possível construir uma civilização sobre o legado de Homero, pode-se fazer o mesmo com Guimarães Rosa. Tá? Mesmo. Então o que a gente vai ver hoje é mais uma possibilidade de um conto pequeno dele, minúsculo conto, que está na obra Primeiras Histórias, tá? Um conto mesmo, para ser lido menos de 10 minutos, tá? Mas que tem um conteúdo bonito, tem um conteúdo tocante. Não chega a ser um conto como outros dele, que vão deixar um corredor muito intenso de caráter metafísico. Mas aqui é uma sutileza bonita, elegante, tocante, tá? Dentro de um mistério, que é o mistério da compaixão. Este é um conto que nos ilumina. Guimarães Rosa, vira e mexe, é revisitado aqui na Casa da Crítica. Eu fiz aí a travessia do Grande Sertão Veredas a pé recentemente. Estou ainda aurindo reflexões iluminadas pelo romance dele dentro daquele ambiente, o sertão. O sertão está lá e está cá também. Essa analogia dele é maravilhosa. Tá? Então, um autor que altamente recomendado, um gigante da nossa literatura mundial, não apenas da literatura brasileira. Ao seu tempo, a justiça e reconhecimento devido e as maiores facilidades para compreendê-lo também virão. Reflexão sobre a compaixão, ilustrada pelo conto Soroco, Sua Mãe, Sua Filha. O que é a compaixão? Paixão com. Compaixão. Ter a paixão com alguém. Assumir também a paixão de alguém. A compaixão, o compadecimento, tantas vezes dito, integra a grande questão da sensibilidade. Ser sensível à existência do outro, aos padecimentos do outro. Muitas vezes se diz empatia. A empatia tantas vezes quer significar o entendimento do afeto do outro. Ter empatia quer dizer eu consigo entender o que afeta o outro, como o afeta. A compaixão, num sentido mais rigoroso, é eu passar a ter também a mesma paixão dele, mais do que meramente entender. Quando alguém tem um problema, ele tem um problema, é dele, ponto. Nada se torna maior, às vezes, do que o próprio problema, do que a insensibilidade do problema do outro. O problema do outro é do outro, mas há um ponto em que você aumenta objetivamente o problema do outro, tão somente por ser insensível a ele. Tá? Então a compaixão é o oposto. Não há uma insensibilidade ao problema do outro, como nem percebo, eu percebo. E mais, eu partilho por um sentido. Quando alguém tem um problema, particularmente, isso é muito fácil de ver no luto, gente. Um tipo de problema, um tipo de dor, em que há uma dor mais específica de um vazio. A pessoa fica vazia, tá?
não está doendo porque alguém está apertando, não é meramente uma tristeza, um abatimento entre tantos outros. Pode ser um sentimento de vazio, não tenho nada. Você sente como uma dor tão grande que a pessoa tem um senso que está caindo no nada. Ninguém mais tem aquela dor. Ninguém entende. Ela está sozinha. Ela está fora do mundo por causa daquela dor. E aqui entra mesmo a grande questão da compaixão. Obviamente, quando você pode ajudar concretamente alguém, ajude concretamente. Remova a causa da dor. Quando isso é possível. Mas há dores, há horrores humanos, entre os quais essa dor de vácuo, que a única coisa que você pode fazer é estar presente e dizer: eu compadeço, partilho da tua dor. Isso é muito, gente. Pensem muito a questão do luto. O morto morreu, morreu. Mas o camarada que está ali no luto, ele está no vazio, está caindo, ele está sem chão. Ir lá e dar um abraço ao enlutecido é preencher uma experiência de presença. Está com ele. Mostrar que a dor dele é percebida, é sentida. Eu também estou triste que o fulano morreu, não só você. E te dou um abraço, em que o preenchimento é esta presença que mitiga a dor dele. Neste momento ele tem um pouco de chão. Ele não é o único no mundo a padecer daquilo. Então, obviamente, é uma forma de amor. É uma forma de amor, é uma forma de humanidade, tantas vezes in extremis, que é o que você pode fazer. Às vezes é o máximo que você pode fazer, é compadecer. Compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Sim, mas você o compartilha, toma cuidado, nem sempre você deve compartilhar a dor do outro. Mas nos casos em que você deve compartilhar, é quando ela está com essa dor de solidão, de vazio, que aí você faz o preenchimento disto. Tá? Aí você realmente tem que preencher com ele, superar um senso de vácuo. Quando vivemos esse abraço, entendemos bem o que isso significa, claro. Pode ser um abraço para uma pessoa enlutecida. Ali, eu estou aqui presente, eu vim aqui para sofrer com você o que você está sofrendo. Pode faz muita diferença no processo de superação do luto, de superação da dor, de restabelecimento da ordem das coisas. O conto Soroco, Sua Mãe, Sua Filha é comovente. Conto curtíssimo, como eu falei para vocês. Nada no Guimarães Rosa, nada nele é ponto sem nome. Um gigante. O Soroco quer dizer, vem de 3 origens. Sou louco, Soroco, sou louco, como uma abreviação. O Rosa trabalha muito com o linguajar coloquial do sertanejo. Soroco pode ser sou louco, dentro das formas aglutinadas comuns para o homem sertanejo. Só, oco, também tem um sentido só e oco. Eu estou só, estou vazio. Tá? E isso tem muito com o tema que a gente está tratando. Tá? E nós vamos ver como que isso pertine bastante com a narrativa do conto. Tá? E há também o verbo sossorocar. Sossorocar, por sua vez, tá? É uma agonia. Estou sossorocando, está em agonia. Está numa implosão, tá? Uma desordem, quase uma convulsão nesse sentido. Então o nome, você vê as 3 possibilidades, mais ou menos convergem, aglutinam. E o nome do nosso personagem, Soroco, muito bem eleito. Não há ponto sem nó dentro de um escritor gigante da altura e da estatura do Guimarães Rosa. Então o nome é escolhido bastante. Outra questão importante aqui. Este conto também revela uma vivência concreta do Guimarães Rosa no manicômio, Hospital Colônia de Barbacena. O Hospital Colônia de Barbacena era um lugar de horrores,
E o Guimarães Rosa, médico, então ele é médico de origem, de profissão originária. Militou muito pouco na medicina, mas ele teve uma rápida passagem por este manicômio Hospital Colônia de Barbacena, que foi conhecido a posteriori como um show de horrores. Assim. As vidas que eram ceifadas, como era dramático, como era horroroso este depósito de abandonados por doenças psíquicas, etc., sabe, como um campo de concentração e etc. E o Guimarães Rosa, na rápida passagem que ele teve lá, contam-se os biógrafos dele que ele chamou esse lugar de trem de doido. E aí, entre a passagem dele, sei lá, 20, 30 anos para ele escrever esse conto, você vê que ele retoma aquela vivência. De tal maneira que a vivência que ele teve lá foi a que determinou este conto, é uma resposta àquela vivência dele. E nós vamos ver que ele chamava de trem de doido. E o trem é muito importante aqui no nosso conto. Tá? Não se esqueça, um grande escritor, acima de tudo, ele tem como tesouro dele a biografia. O grande escritor é aquele que absorve a sua biografia e está pondo uma forma de elaboração dessa absorção. A arte dele é essa, a arte é a expressão disso. Então ele está chamando a atenção para a dor e a necessidade da compaixão, dentro daquele contexto que ele viveu. Tá? E que ficou lá 20 anos, 30 anos, sei lá, maturando aqui. Passou. Isso é obra de arte. Esta é a função da arte. Tá? E dizer da dor, expressar um estado elaborado biograficamente para iluminar a vida. Tá? Essa é a grande função. E vai ficar muito claro aqui dentro do nosso conto. O nonada da nossa última aula, maravilhoso, maravilhoso, o nonada. Nonada é um sentido mais amplo, também é uma sensação de vazio, mas num nível maior, no nível tomado existencial, com uma abertura necessária para uma orientação metafísica. Tá? Então você percebe o tamanho do autor. Compaixão na essência é raríssima, virtude quase somente dos santos. Sim. Nós vivemos uma situação de insensibilidade, de embrutecimento e de hostilidade. Tá? Hostilidade. Tá? Há muito mais inveja. E a inveja é, olha lá, alegria pela dor do outro, inclusive. Tá? Tristeza pela felicidade do outro e alegria pela dor do outro. Tá? É muito complicado. Hein? Compaixão é avis rara, é virtude nobre. Espere de pessoas de caráter amoroso. Tá? Ou seja, dá muito pequena minoria. Podemos assistir a alguns breves atos na humanidade de compaixão, mas só os muito bons, aqueles que amam com a consciência crística, alcançam esse sentimento que é natural do coração. É um ato de amor, é um ato espiritual. Bom, a compaixão, tantas vezes, num certo sentido de solidariedade, que é em parte uma compaixão, em parte, às vezes, a solidariedade colocada como um sentido coletivizado, um sentido ideologizado, político, comunitário, social. Isso existe, tá? Alguma atividade de solidariedade, mas não tá da família da compaixão, mas não é a mesma coisa. Tá? Como ir lá abraçar concretamente alguém, vim sofrer a tua dor. É diferente de eu contribuir com X coisa para uma causa, tá? Esses são aspectos um pouco diferentes. Vamos começar a leitura do conto. Nós vamos lê-lo integralmente, é um conto curto, como eu disse. Então. Aquele carro parara na linha de resguardo desde a véspera. Tinha vindo com o expresso do Rio e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Então estamos vendo uma estação, já vamos vendo que é um trem que tinha chegado lá, um carro velho. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, tudo novo. A gente reparando notava as diferenças. Assim, repartido em dois, ou seja, tem segregação.
num dos cômodos as janelas sendo de grades, feitas de cadeia para os presos. Então, já há ser um ambiente meio de sertão, meio de zona rural, etc. Chega um trem diferente, vistoso, mas tem separação dentro do trem. É uma coisa extraordinária que está acontecendo. Tá? A gente sabia que, com pouco, ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Fez algum desvio, um vagão que foi lá, tal, não sei o que, e daqui a pouco vai embora com a locomotiva. Tá? Ia servir para levar 2 mulheres para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45. Aqui vai nos colocando num contexto que tem ares, de certa forma, bucólicos, mas predominantemente insólitos. Tem uma coisa insólita, diferente, pujante acontecendo. Tá? Ia levar 2 mulheres para longe, para sempre. Soroko, sua mãe, sua filha. Tá? As janelas sendo de grades, feitas de cadeia. Muitas pessoas já estavam de ajuntamento, em beira do carro para esperar. Você vai vendo, é um fato extraordinário, cria uma certa comoção, o pessoal vai lá pescoçar, como se diz. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Conversavam cada um, porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Aquela situação difícil, né, gente? O cara tá num momento que tá com uma coisa diferente acontecendo, tem que ir lá ver porque é meio curiosidade, é meio ver, mas como é que puxa assunto, não puxa assunto. No mínimo sai com embaraço, né, gente, nessa situação. Sempre chegava mais povo, o movimento. Aquilo quase no fim da esplanada, do lado do curral de embarque de bois, antes da guarita do guarda-chaves, perto dos empilhados de lenha. Então, um contexto rural, tal, simplório, etc. Soroko ia trazer as 2, conforme. A mãe de Soroko era de idade, com para mais de uns 70. A filha, ele só tinha aquela. Soroko era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. Então, um homem que só tinha a mãe e só tinha uma filha, viúva, e não sabia de mais ninguém. E aquela coisa já meio esperada que o Soroko estava despachando, de certa forma, a mãe e filha para longe, para sempre. Num trem com grades. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo das sombras das árvores de cedro. Ou seja, ainda tem esse ambiente árido, ainda está quente, está pesado. Tá? Isso agrega um peso, você está entendendo? Uma gravidade à situação. O cabo lembrava um canoão no seco, navio, aquela coisa de partida, gente. Vai caracterizando isso. A gente olhava. Nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O borco bojudo do tejadilho dele alumiava em preto. Parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma, e que a gente não pudesse imaginar direito, nem se acostumar de ver. E não sendo de ninguém. Para onde ia? No levar as mulheres. Era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. Pronto, Barbacena. Barbacena era um horror, gente. Despachar o parente para Barbacena era despachar para o inferno. Para longe. Para os pobres, os lugares são mais longe. Vai mostrando que as pessoas têm pobreza. Todo problema é um problema, mas todo problema acrescido de pobreza, nossa, ele aumenta obviamente em milhares de vezes, né, gente? É aquela massa que se fala, qualquer crise com dinheiro no bolso, pô, no mínimo é mais aliviada um pouquinho, né? Mas estão mexendo com gente simplória.
O agente da estação apareceu, fardado de amarelo, com o livro de capa preta e as bandeirinhas verde e vermelha debaixo do braço. Vai ver se botaram água fresca no carro, ele mandou. Depois o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso. Eles vêm, apontavam na rua de baixo, onde morava o Soroco. Então aquela coisa assim, pro agente da estação, pro pessoal que ajuda no trem, etc., fazendo trabalho ordinário, rotina. Tá, para eles não é algo, não é um acontecimento que foram resgatar alguém, que foram buscar alguém que vai. Isso é a dor de quem está levando. Ou as pessoas dessa comunidade que estão tendo um fato extraordinário. As pessoas que trabalham no trem, então, enfim, igual um coveiro. Um coveiro está enterrando 10, 20, 30 pessoas por semana. Ele está lá cuidando, se o caixão entrou, se não entrou, ele está cuidando de assuntos operacionais, exclusivamente. Ele é alheio à sensibilidade exacerbada e diferenciada dos que estão vivendo aquela dimensão difícil, né? Aí falando do Soroco que estava vindo, ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo, e uns pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele. Ou seja, era um cara também que gozava de um estilo meio embrutecido, assim, sabe? No mínimo mais seco, tá? Mais da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava. Vinham vindo com o trazer de comitiva, ele, a mãe e a filha. Então você já vê vendo que tem uma própria característica fisionômica do homem, também um pouco, não vou dizer rude, mas um pouco seca, assim, não é uma vivacidade também destacada, etc. Vai aumentando que está uma situação pesada, né? O clima está pesadíssimo. Entre o peso dramático e a tristeza. Né? Aí paravam. A filha, a moça, tinha pegado a cantar. Olha só, canto. Canto é expressão, gente, ou de alegria ou de dor. E no caso aqui a gente vai vendo. Levantando os braços, a cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras, o nenhum. Pois é, ela está cantando de dor, de tristeza, está perdida. É o último recurso. O entristecido, tantas vezes, tem que ficar contando para ele que ele está triste. Tem que ficar cantando ou murmurando de algum jeito. Ele precisa agarrar, gente, alguma coisa. Ele precisa agarrar algo. Nos ápices da tristeza moral, a pessoa às vezes até se mutila, até se bate para ter alguma coisa. Para dar alguma materialidade. O nenhum. Então ela estava perdida, ela estava muito triste. O canto estava preenchendo alguma coisa, dá um preenchimento de algo aí. Tá? A moça punha os olhos no alto, que nem os santos espantados. Vinha enfeitada de disparates, num aspecto de admiração. Olha aqui uma coisa da erraticidade, da errância. Tá? Manifestamente está colocando aqui, a pessoa está perdida. Se enfeita. Outro recurso contra a dor, gente. Fica bonita, arruma, põe a roupa, tenta por extravagância na roupa, nas coisas. Por quê? Porque está vazio dentro. Porque está doendo, tá? Ponto. Então vai vendo a cena pesada, triste, que está sendo retratada, né? Assim, com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos, enfunada em tantas roupas, ainda de mais misturas, tiras e faixas de penduradas virundangas. Matéria de maluco. Sim. Um comentário, a euforia do desespero. Exato. Estão desesperados. E aí fica eufórico. Quer dar uma que tá bonito e põe coisa, emenda coisa, etc. Vai vendo. Desespero mesmo. Isso aí, excelente colocação. Uma agonia, uma aflição, etc. A velha só estava de preto, com um fichu preto. Ela batia com a cabeça nos docementes. Sem tanto que diferentes, elas se assemelhavam.
Olha só, sem tanto que diferença elas se amelhavam. Uma jovem tentou algo pernóstico, de cores múltiplas, a outra ficou de preto. Também diferente, mas no limite estavam iguais. Uma ficou no preto pesado e a outra na errância. O jovem é errante, tá? O adulto não. Tá? O adulto já é mais fixado, mais previsível dentro de certo sentido. Então, mais psíquica e psicologicamente se igualavam. Soroko estava dando o braço a elas, uma de cada lado. Em mentira, parecia entrar em igreja, num casório. Era uma tristeza, parecia inteiro. Olha só. Faz um tipo de forte que vai para o casamento, mas está indo para o enterro. Tá? Atenção, é esse aspecto dissociativo que está aí. Né? Todos ficavam de parte. A chusma de gente não querendo afirmar as vistas, por causa daqueles 3 transmodos e despropósitos, de fazer risos, e por conta de Soroko, para não parecer pouco caso. Sim, as pessoas ficam. É constrangedor, na maioria das hipóteses. É muito difícil. Você vai a um velório, você vai a um momento desse tipo de agonia, e aí? Você minimaliza a situação? Você mantém uma sobriedade? É muito difícil saber se comportar nessas horas. Rir. Não é um rir necessariamente do deboche. É um rir até porque é uma euforia do desespero. É a vida. Entende? É a dramaticidade. É um encontro assim, muito difícil. A situação das pessoas. Ao mesmo tempo, ir gera constrangimentos, ir ver a partida. Não ir também é problemático. Muito difícil, realmente. Assumido aí em caráter bom das pessoas. É muito difícil saber como comportar uma dor aguda do outro. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, com um chapéu grande, botar a sua roupa melhor, os maltrapos. Sim, a última dignidade, vista-se bem. Sabe? E estava reportado e atalhado, humildoso. Todos diziam a ele seus respeitos, de dó. Poxa, estão tentando estimular, estão tentando lembrar de alguma coisa boa, de falar qualidades dele. Entendeu? Ele respondia, Deus vos pague essa despesa. O homem está humilde, está coado. Ponto. As pessoas ali acompanhando essa situação. O que os outros se diziam? Que Soroko tinha tido muita paciência, sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas. Era até um alívio. Isso não tinha cura. Elas não iam voltar nunca mais. Diante, Soroko aguentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas, pelejavam. Daí, com os anos, elas pioraram. Ele não dava mais conta, teve de chamar ajuda, que foi preciso. Isso é um grande drama, isso é um drama gigantesco. A mãe e a filha tinham doença mental e que infernizava a vida do Soroko. E, enfim, isso é um drama gigante. O que fazer com um doente mental? É doença. Também tem que ter compaixão pelo doente que está lá. Tem que acolher, mas há limites humanos. Lembre, a gente tem que ajudar, mas ajudar o que é além das forças é uma impossibilidade. Então isso aqui é um drama muito difícil. Isso aqui eu já acompanhei muitas vezes pessoalmente, ou em assuntos aqui da Casa da Crítica, etc. Pessoas com esse tipo de drama. E aí? O parente tem o X transtorno. Ok? Eu amo o parente, mas ao mesmo tempo a vida tem que ser possível. E a decisão, mesmo diante da impossibilidade, a decisão de internar, a decisão de... é muito difícil. É uma situação muito complicada. Um doente mental numa família, se a família não tiver uma estatura, a família inteira entra, gente, num buraco muito difícil. E todas as soluções são moralmente intensas, densas e difíceis e doloridas. Então a gente vai entendendo que o Soroko aguentou até onde conseguiu, até que ele precisou pedir ajuda.
E a ajuda ela leva para Barbacena, para aquele horror. E aí se explica o que está acontecendo. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar providências de mercê. Sim, de mercê, de favor, de súplica. Quem pagava tudo era o governo. Outra questão difícil. Mesmo um rico tiver um doente mental em casa, tem um problemão. Agora um pobre, a coisa é 300 vezes mais difícil. O drama que está acontecendo. Quem pagava tudo era o governo. Punha as pessoas no inferno, né? Que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas, em hospício. O se seguiram. Sim, foi para o hospício. Viagem sem volta. Do homem que só tinha a mãe e a filha. De repente, a velha se desapareceu do braço de Soroco. Foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Olha a cena. Pode até ter uma erraticidade isso. Ela não faz nada, seu agente. A voz de Soroco estava muito branda. Pô, é a pessoa que cria tumulto. Tá? Senta, vai. É errática já. E aí o Soroco já tem que administrar. Não faz nada. Tem que dar um jeito de amenizar. Tá? Ela não acode quando a gente chama. Tá? Ou seja, ela não responde, não age, enfim, a pessoa com problema, né? A moça aí tornou a cantar, virada para o povo, ao ar. A cara dela era um respouso estatelado, não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outrora grandezas impossíveis. Olha a força aqui. Representava de outrora as grandezas impossíveis. Imaginador. São as realizações que queria ter realizado, impossíveis. Outrora. Ali está uma divisão entre um futuro do horror e um outrora que foi perdido, tá? E não realizado. A mais triste das coisas não é perder, é não realizar. Não realizou. Então assim, uma tendo essa situação de erraticidade e a outra exclamando a dor para as pessoas. Sem querer espetáculo, mas sofrendo. Mas a gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. Isso é coisa muito pesada, amigo. Não é porque as pessoas sejam psiquicamente loucas, que as pessoas tenham transtornos psíquicos, psiquiátricos, neurológicos, o que for, que não tem uma camada de sentimento real. Por mais que se perca naqueles tumultos todos, há uma zona de essência. Eles podem amar, o doente mental pode ter bom caráter e mau caráter também. Em todos os casos ele tem aquela perdição dos tumultos propriamente da psique, mas nos níveis noéticos ele está sentindo, tá? E tristeza ou rancor, o que for. Tá? E principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também. Você vai vendo um esforço reparatório de gesto, de tentar fazer gesto. Tomando o exemplo, a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto, não paravam de cantar. Olha a fineza, a profundidade dessa representação. Era o último gesto, uma aglutinação, tá? De um amor extremoso. E o único recurso que tinham era cantar e etc. Tá? Um comentário, só Guimarães Rosa para tornar tão bela tanta dor. Você vê a profundidade, o contexto que ele nos prepara afetivamente. Ele vem nos preparando para nos colocar diante desta dor. A própria empatia, para viabilizar esta compaixão, nos pôr naquele lugar, perceber isso, é uma preparação afetiva que vem vindo. Os cristãos antigos cantavam minutos antes de ir para a arena, para a morte pelos animais selvagens, né? Não sabia
Tá? Olha só que contribuição bonita e condizente com o que está aqui. É um gesto de despedida, de preparação, de afeto, uma última conexão, de ternura, alguma coisa assim. Aí que já estava chegando a horinha do trem, tinham de dar fim aos aprestes. Aprestes são os preparativos. O pessoal ali do trem tá cuidando do trem, né? Fazer as duas entrar para o carro de janelas enxequetadas de grades. Foram lá para a grade, para a cela, né? Assim num consumiço, sem despedida nenhuma, bom, bruto. Igual terrou o caixão, né? Sem despedida nenhuma que elas haviam de poder entender. Nessa diligência, os que iam com elas, por bem fazer na viagem cumprida, eram Nenego, despachado e animoso, e José abençoado, pessoa de muita cautela. Estes serviam para ter mão nelas em toda a juntura, tomar conta delas ali e tal. Provavelmente estavam lá para tomar conta no sentido, para elas não serem um problema eventualmente e tal, e etc. na viagem cumprida, na despedida que se realizava ali. E subiam também no carro uns rapazinhos, carregando as trouxas e malas, e as coisas de comer, muitas, que não iam fazer míngua, os embrulhos de pão. Por derradeiro, o Nenego ainda se apareceu na plataforma, para os gestos de que tudo ia em ordem. Elas não haviam de dar trabalhos. Essa é uma expressão muito séria, não dá trabalho, não dê trabalho. O grande problema do parente, do doente, o outro está dando trabalho. O grande problema do cuidador, do doente, está dando trabalho. O grande problema do dono do presídio está dando trabalho. O grande problema, não dê trabalho, cacete. Como está dito aqui. Onde aquela coisa não encha, não traz teu problema. Isso é a função do cuidador profissional, do operacional, do etc. Elas não vão dar trabalho, vai tudo ser redondo. A humanidade delas está castrada, segurada, estão guardadas lá na grade e não vai dar trabalho. Agora mesmo, a gente só escutava, era o assoo do canto, das duas. Aquela xirimia que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida, que podiam doer na gente, sem jurisprudência de motivo nem lugar nenhum, mas pelo antes, pelo depois. Ficou ressonando o canto. O canto ressoou depois. Não tinha algo, era inédito, não tinha algo antes. E talvez não tivesse algo depois. É um encontro bruto, não é um motivo racionalizado. Soroco. E aqui de novo, soroco. Como essa frase colocada aqui, ela volta àquela questão que a gente tem que invocar: sou louco, sou oco, sou sorocar, como agonizar. Mas às vezes uma frase colocada aqui que aglutina uma atenção aí aos estados, igual o nonada, que nós comentamos aqui, que vem de lá do Grande Sertão. Né? Obra de gênio, né? Tomara aquilo se acabasse. Agonia, né, gente? O horror que está se passando. O trem chegando, a máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou. Passou. Se foi o de sempre. Foi. O trem partiu. Soroco não esperou tudo se sumir, nem olhou. Só ficou de chapéu na mão, mas de barba quadrada, surdo, o que nele mais espantava. O triste do homem lá, decretado, embargando-se de poder falar algumas suas palavras. Ao sofrer assim, o assim das coisas, olha só, esse encontro com a realidade, com a brutalidade da existência, ele, no oco sem beira,
deixe debaixo do peso, sem queixa, exemploso. Sem queixa, exemploso. Tentando manter forte, tentando se erguer, tentando ter também uma dignidade. Foi bem vestido. Igual a mãe e a filha, também loucas, tentaram preservar um senso de dignidade. E lhe falaram, o mundo está dessa forma. Tipo, tentando ali chegar, trazer um assunto, etc. Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. Imagina, se todo mundo vendo aquela situação horrível, pesada, já estavam com as vistas neblinadas. Imagina o Soroco nele. De repente, todos gostavam demais de Soroco. Simpatia, compadecimento, uma estimação. Tá? Você vai perceber num ambiente que, ao seu modo, tinha um senso de ternura, de sensibilidade, pelo menos, daquela situação horrorosa que estava passando ali. Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para se embora. Estava voltando para casa, como se estivesse indo para longe, fora de conta. Sim, tá andando na nuvem, né, gente? Tá andando no vazio, tá? Andando, tá? Comentar aqui o canto das mulheres dentro do carro, o silêncio de Soroco, as eternidades da linguagem do Rosa. Gente, sem dúvida. Ele está nos pondo lá. O bom autor, e mais ainda um autor de gênio, que é o caso do Rosa, ele nos põe na experiência. Ele faz uma preparação empática com a narrativa que vai nos instigando e nos colocando lá dentro. Nós imaginamos um trem, um lugar e etc. Podemos ter audição dos cantos. Podemos ter garganta apertada. Não nos esqueçamos que literatura boa é uma experiência emprestada. Nós estamos tendo uma experiência aqui, mais do que simplesmente uma apresentação de ideias. Tá? Isso aqui é uma experiência que a gente está tendo. Claro que é emprestada, nós não estamos lá vendo o Soroco e abraçando o Soroco, mas o máximo de reprodução imagética a gente está tendo. E um cara como o Rosa cria, nos captura dentro da cena. Mas parou. Em tanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser. Sim, essa é a maior dor. Ele está no vazio. Quando o cara está nesse luto, nessa dor, nessa partida, ele ficou vazio. O que ele perde é ele. É como ele. Tá? Por quê? Porque o mundo dele está acabando. Ao modo que fosse a tormenta de cuidar da mãe e da filha doentes, era o mundo dele. O mundo acabou. No primeiro momento, nessa travessia, é um problema do luto. Dá desde revolta, de desespero, e tá caindo num vão. Então quem não é ele, não é mais. É o vazio pleno. Assim, num excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Não se podia prevenir. O ser humano, uma encruzilhada sempre. Sabe? Quem ia fazer siso naquilo? Num rompido, ele começou a cantar. Olha só. Alteado, forte, mas sozinho para si. Ele estava se conectando com elas, com a dor, reconstruindo aquela passagem dolorida pelo canto, sozinho para si, tentando ter forças de si para si, de preenchimento da angústia em que ele estava, da vala da angústia que ele estava caindo. E era a cantiga mesma, de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Olha, a força era o que ele estava pegando. Cantava continuando. O recurso extrema dolores, né?
A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo. Claro, é forte. Você vê aquilo, é muito forte. A gente, e foi sem combinação. Nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. Canto sem razão aqui está como espontâneo. Tinha uma razão, obviamente, meta-racional, meta-humana, uma razão profunda. Tá? O canto era um canto de desatino, nesse sentido quer dizer, porque era de uma errância. Mas a função dele era expressar essa errância mesmo, e espontaneamente as pessoas entenderam isso. Tá? E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, Soroco, e canta que cantando atrás dele, os mais de trás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória, foi um caso sem comparação. Olha que coisa. O que as pessoas podiam fazer com ele? Você não está cantando sozinho. Você não está sozinho na vala. Se o teu fio, se o teu corrimão, se a tua escadinha, se a única esperança, a única mitigação da dor do seu vazio é essa, nós estamos juntos. Bom, então nós cantamos também e acompanhamos. Não foi de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A grandiosidade dessas pessoas, o respeito pela dor, a empatia, a compaixão e o acolhimento, efetivamente, que essas pessoas tiveram pelo Soroco. A gente estava levando agora o Soroco para a casa dele. De verdade. Não ia mais ele ficar errante. A gente com ele ia até aonde que ia aquela cantiga. Bom, era o gesto de compaixão possível. Eu canto com você. Isso quer dizer que nós também partilhamos a tua dor, partilhamos o seu esforço de restabelecimento e nós vamos com você. Bom, maravilhoso, maravilhoso. Uma forma belíssima de um abraço, de uma dor horrorosa. Comovente o conto, espetacular a clareza, espetacular a profundidade, intensa a iluminação que ele nos provê. Para viver a vida. Um continho de 10 minutos nos vale muito mais do que 200 aulas sobre o fenômeno do luto, a dor, a explicação racionalizada dos afetos, tal, etc. Podemos dizer que a dor nos aproxima, nos assemelha. Todo mundo é parecido quando sente dor. A dor é o nosso fundo comum. Não tem jeito de dizer que a dor é o problema da existência. Nem é preciso ter chegado a ler Schopenhauer para ter essa conclusão. Ele é um filósofo da dor. Mas tudo que a gente faz na vida é para superar dores. Tudo. Tudo. É tudo. A casa da crítica existe para superar dores minhas. É muito claro. Eu estou aqui por causa de dor. Se não fosse por causa de dor, eu não estava aqui. É o que eu tenho que ter clareza disso, então, etc. Eu me conecto com a casa da crítica, eu tenho uma conexão do meu eu com esta circunstância. Essas circunstâncias, por sua vez, têm alteridade por causa de dor. O Guimarães Rosa escreveu tudo o que ele escreveu por causa de dores dele. O que se comenta aí, entre estudiosos da obra dele, que muitas vezes ele tinha crises de dores. Ele era epilético e muitas vezes se achava que aquelas convulsões que ele ficava fossem associadas à epilepsia. Mas muitos concluem que não, porque a genialidade dói muito, dói demais a genialidade. Dizem que ele se fechava e tinha crises de convulsões aí terríveis. O cara ter se deixado um legado com tanta lucidez que ele deixou, tá?
É porque, enfim, a lucidez dele é tão lúcido o legado dele, que um autor consegue expressar é isso, em comparação ao que ele consegue ver, que é isso. Nunca um autor consegue expressar tudo dele. Por quê? Porque a vida acabou, porque a vida é finita, porque morre, porque não tem recursos materiais para expressar tudo para fora. Então. Mas quando o cara dá uma produção muito grande, é que a dor existencial dele é muito grande. As sacadas todas dele é por causa que ele tem muita dor. Então, quando nós vemos um encontro de almas, quando eu vou ler um Homero, um Dante, são pessoas que fizeram suas artes, suas produções, suas criações, resolvendo suas dores. Até hoje faz sentido para nós ler Homero? Sim. Por quê? Porque a dor é igual. Ah, o mundo mudou a organização social, mudou a tecnologia, mudou ok, mas a dor não. Então qual que é a nossa união? É a dor. Por quê? Porque ela é homogênea. Entendendo? Aí você pegar, essa dor pode ser de liberdade, dor de existência, dor de significação, tal e etc. Tá? Não precisa ser num ponto aqui tão de uma dor afetiva imediata do cara pôr as filhas para fora, mas porque nós somos iguais na dor. Então dentro de um sentido muito amplo. Agora a pergunta é, nós nos unimos na dor? A dor do outro, como a gente falou aqui. Aqui foi um caso raro, feito eles disseram. Muito raro. Para ficar na memória. Por quê? Porque nós estamos insensíveis. Nós somos egoístas. A maioria das pessoas é invejosa. Não vou dizer a maioria, mas há muita gente invejosa. Muita gente invejosa. Que fica feliz pela dor alheia. E fica triste pela felicidade alheia. Tem trabalhos aqui na Casa Crítica bem velho. É muito complicado. Assim, o ser humano é mau. O humano é perverso. Sabe? Tem muitas formas de você ser insensível ao outro. Sabe? Uma forma muito cínica, hipócrita e comunista é a rigidez. Sou rígido, moralmente. Não é que você é rígido moralmente porque você tem a força. Você pode ser rígido moralmente porque você é insensível. Que aí você fica um dogmatista, não sei o que, etc. Tal, e não ter dor porque tem deveres, tem que ser uma coisa legalista. Tá muito complicado. Hein? Agora, então assim, ao mesmo tempo, para não ter dor eu fujo, eu não vou apoiar, porque senão eu vou sentir a dor do outro também. Enfim, é complicado. Nós somos mal. Né? Num caso do Soroco, tem que dar braço. Como é que pode fazer? Cantar com ele, o que ele está contando. Bom, validar a dor dele, validar a existência dele. Não ele está em dúvida se ele mesmo existe. Quando o mundo de alguém desaba, ele acha que ele mesmo deixou de existir. Você tem que afirmar, não, cara, você existe sim. Ó, eu estou fazendo um eco para você. Você está ecoando aqui. Se é um abraço, só sentir. Se é o canto feito aqui, se é falar com ele. Ó, eu vim para estar presente. Ponto. Isso é muito. Passei por uma experiência onde tive que levar um jovem para ser internado. O momento de deixá-lo, imaginei que iria dizer palavras de conforto e fazer a despedida. O conto me fez lembrar que nesta hora foi daqui para frente, é com a gente. Fiquei atônito que o sentimento que se fez apesar de seu estado me fez arrancar da alma lágrimas e foi inédito o sentimento. É o sentimento bruto. Ponto. É a brutalidade da existência. Nós temos o maravilhamento da graça, de ver a realidade, ver a vida, o esplendor da vida. E temos o peso de ver a morte, que é um complemento da vida. A morte, num sentido amplo, não é morte de morrer. Acho que as mulheres morreram de morrer num sentido aqui, mas num sentido mais amplo foram. Partiu. Há um fluxo, uma dinâmica que morreu. Um mundo de projeções, de afetos, de repente ficou vazio. São duas experiências fortíssimas. O maravilhamento e o encontro com o fim. Com um certo grau de finitude. Tá? Ambos são dimensões absolutamente reais, a graça e a desgraça. Tá? E nós vamos ter ambas. Sempre. Tá? E aí,
a gente vai verificar as diferenças das pessoas no caráter e nas preparações. Lembremos que a vida social é muito artificial, sempre foi e sempre vai ser. As convenções culturais sempre nos amenizam com o esplendor do maravilhamento da graça e com o peso da desgraça. Mais ainda nos tempos que a gente vive. Nos tempos que a gente vive, que tudo é muito artificial demais. Mas o que existe é o seguinte, é contemplar e suportar o peso dos lutos. Isso é a vida humana. A vida humana tem essas duas coisas. Os distrativos, os lenitivos, os recreativos, os dispersivos múltiplos e etc. nos tiram dessas experiências existenciais efetivas, tá? E em que a gente tem, e na hora que já chegar, a gente percebe as pessoas mais preparadas, menos preparadas, no sentido de existentes. Tá? Tem uma existência mais densa. Aguentar um luto. Tá? Contemplar uma beleza. Demanda uma preparação de espírito. E muitas vezes as pessoas estão imaturas, estão perdidas. E vão passar em travessias mais ásperas e duras nesses momentos. Vamos ver, meus caros, se temos mais comentários. Contaço. Literatura é isso aqui, gente. É preparar a experiência. O Celso está trazendo uma experiência dele aí, partilhou conosco uma experiência, que você tem que absorvê-la na sua biografia. Quando você tem uma experiência absorvida na tua biografia, que você está aqui com outro conto, você compara a experiência, você reelabora a experiência, você sintetiza a experiência. É isso que te prepara para essa densidade existencial de que eu estou falando. Quando a literatura serve para isso, para a gente ter uma experiência aqui, que nos ajude a absorver melhor as experiências que a gente tem. Eu estou muito focado em estudar esses dias aqui o Ortega y Gasset. E eu acho que o Ortega y Gasset e o Guimarães Rosa têm um diálogo maravilhoso. Eu achei finalmente um arcabouço intelectual que ajuda muito a ler o Rosa, que é o conceito de racio-vitalismo do Gasset. O Gasset, ele condena uma vida meramente racionalizada e condena uma vida meramente entregue à vitalidade. Então ele achou uma zona meio intermediária que é o racio-vitalismo. Nesse racio-vitalismo, ele vai trabalhar muito esse conceito, que na minha opinião está muito presente no Rosa, em tudo. Um conceito que o nosso maior tesouro é a nossa biografia elaborada. Ou seja, uma quantidade de vida vivida e elaborada. Mas eu não tenho a elaboração desconectada da função de vida. E a vida sozinha, do ponto de vista da vida humana, não pode ficar sem a razão da elaboração sobre ela. Então não dá para eu ser um ser hermético no conceito. E não dá para eu ser um ser hermético na natureza, largado na natureza. E isso faz sentido claramente a toda a literatura, de um modo geral, mas dentro do Guimarães Rosa eu vejo com muita clareza, porque o Guimarães Rosa tem um viés orgânico muito acentuado em todas as coisas dele. Ele descreve a natureza, ele descreve isso, descreve passagens e tal, onde ele vai tentando mostrar uma ordem natural e uma elaboração desse natural. E este conto aqui é manifesto com pertencer ao repertório das experiências diretas dele, que trabalhou lá em Barbacena, que seguramente terá visto horrores como isso e está salientando com paixão. É o máximo que você pode fazer tantas vezes. Acredito que só por meio da arte, em sentido amplo, podemos lidar com a brutalidade da vida, as dores, a força dos sentimentos, o modo de passar pela experiência. Sim! Absolutamente. Absolutamente é pela arte. A arte é curativa, ela é existencial, a arte é em função da dor. Se não tivesse dor, não tinha arte. A arte está vindo para mitigar dores. A literatura é uma arte nesse sentido.
lamentavelmente, muito lamentavelmente, tá? A literatura está sendo descurada e sendo tratada tantas vezes como um objeto. Você conhece a literatura. Eu não estou aqui, esta aqui não é uma série de literatura, isso aqui é uma série de educação humanista, integral, intelectual, pelos contos. Literatura é um meio de nos dar, um meio artístico de nos dar experiência estética, no sentido de bagagem vivencial, etc., para a gente se educar. Mas não vou ficar discutindo se o Guimarães Rosa é do romantismo tardio, se é da escola. Isso é irrelevante para os propósitos desta série. Tá? Só que é para uma experiência de arte mesmo. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.